Father, Obrigado, Pai, for your cross. pela sua cruz. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Father, we thank you Nós te agradecemos, Pai, that the cross que na cruz, means nothing a cruz não significa nada to those para aqueles who are que perishing, perecem, but to us, mas para nós it is the power of God, é o poder de Deus, the power o poder of de transformation, transformação, the o power poder to overcome, de vencer, para vencer, power o poder to be transformed. para ser transformado. The gospel O Evangelho without the cross sem a cruz is not a gospel. não é o Evangelho. It's a doctrine of devils. São doutrinas de demônios. Any man Qualquer homem preach any other que pregar qualquer outro evangelho, gospel, qualquer outro evangelho, let him be accursed. que venha ser amaldiçoado. If any man Qualquer homem follow que seguir any other way, qualquer outro caminho leads to destruction. vai levar à destruição, Narrow porque is the way o caminho é that estreito. leads to life. O caminho estreito que nos guia Jesus à vida. Jesus is the way. é o The caminho, narrow way. o caminho estreito. The narrow way O caminho estreito gets narrower and narrower fica and cada narrower. vez mais estreito. As you look Uma vez que você olha forward, bem diante, you see it's você vê like this. assim. Father, we thank you for today. Nós te agradecemos por hoje, Pai. We thank you that you have the atmosphere, Te agradecemos que você tem a that you atmosfera, have my voice, que você tem a minha voz, you have our hearts, você tem os nossos corações, you have our você minds, tem a nossa mente, you have our will, você tem a nossa vontade, you have our yes, você tem o nosso sim, you have everything você tem tudo that you que você desire to have. deseja ter. When you Quando você encountered us, nos encontra, the gospel of Jesus o Christ, Evangelho de Jesus Cristo it's not a prayer, não é uma oração, it's not a religious choice, não é uma escolha religiosa, it is ele é a continuous algo contínuo, denying of self. o negar de si mesmo de forma contínua. It's the only way, É a única forma, it's the only truth. é a única verdade. Your Você, words as suas palavras, are spirit and life. é espírito e vida. Father, right now, Pai, agora, I thank you eu te agradeço that you put me behind the cross, que você me colocou atrás da behind your cruz blood, e através do teu sangue, that your righteous para que a voice sua voz justa shall speak possa falar loud and clear claramente alta from your throne, do seu trono, on earth na terra as it is in heaven. como é nos céus. Right now, Agora, right here. aqui e agora. And every promise E cada promessa that you have que spoken você liberou shall manifest, irá se manifestar, and your light e a sua is luz shining forth brilhará in this great darkness. adiante, We see everything lining up so mesmo fast diante dessas trevas. in the world, Vemos essas and luzes many are falling e asleep. vemos as trevas se espalhando. But you will awake E these vemos bones as to pessoas life, dormindo, mas o Senhor vai despertar esses ossos, because you are life, porque você é vida, and we are in you, e nós estamos em and Ti, you are in us, e você está em nós, and you'll have your e way. você tem a sua forma, That we are living sacrifices, porque nós somos sacrifícios vivos, holy and acceptable, santos e well aceitáveis, pleasing agradáveis in your sight. diante do Senhor. We thank you for today, Te God. agradecemos por hoje, Pai. Amen. Amém. Thank you for your fire, God. Obrigado pelo teu fogo, Deus. Thank you that the enemy has no place Obrigado que o inimigo não tem lugar, in all e distractions. todas engano Father, give us e grace destruição. for all the things Dê-nos graça para that todas we essas get coisas. distracted by. Todas essas coisas, Pai, que nos distraem. And let your oracle Deixa que os seus be the oráculos most important thing que é a coisa mais importante today hoje, as we eat your flesh uma vez que nós iremos comer da sua carne and drink your e blood. bebermos do teu sangue. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Today's message A mensagem de hoje is called é chamada
Enemies Inimigos of the cross. da cruz. Enemies of the cross. Inimigos da cruz. Who are the enemies of the cross? Quem são os inimigos da cruz? Sometimes they sit in churches. Às vezes eles sentam em igrejas. Sometimes Às vezes they go to temples. eles vão ao templo. Sometimes Às vezes they're right next to you. estão bem próximos de você. Just make sure we become Certifique-se que nós nos tornaremos, embracers iremos ser aqueles que of the abraçam cross, a cruz, lovers amantes of the cross, da cruz, covenant cobertos with the cross. e com aliança com a cruz. We're in covenant with Jesus, we have to be Quando in covenant with the cross. Estamos em aliança com Jesus, também temos que estar em aliança com a cruz. Philippians 3. Filipenses 3. Because God is going to have His way. Porque Deus vai ter a He's forma going to do dele, everything that He's do planned to jeito do. dele. Tudo que ele planejou fazer, ele vai fazer. And we will be part E nós seremos partes of it. disso. Philippians 3. Filipenses 3. Finally, my brother, No mais, meus irmãos, rejoice in the Lord. regozijai-vos no Senhor. To write the same things to you. Escrevo as mesmas coisas. To me, indeed, Não me é penoso, but for you it is safe. mas para vós é segurança. Beware of dogs. Guardai-vos dos cães. Beware of evil workers. Guardai-vos dos maus obreiros. Beware of concision. Cuidado com a mutilação, For we are the circumcision, porque a circuncisão somos nós, which worship God in spirit que adoramos a Deus em espírito and rejoice in Jesus e nos Christ, regozijamos em Cristo Jesus. and have no confidence E não temos confiança in the flesh. na carne. Though I might have confidence, Embora eu também possa ter In my confiança flesh, na carne, if any man se algum outro homem think that he has, whereas he might trust in the flesh, pensa que pode confiar na carne, I more. ainda mais eu, Circumcised on the 8th day, circuncidado ao 8º dia, of the stock of Israel, da linhagem de Israel, of the tribe of Benjamin, da tribo de Benjamim, a Hebrew hebreu de hebreus, of the Hebrews, hebreus de hebreus. touching the law of Pharisee, No tocante à lei, fariseu, concerning zeal, segundo zelo, persecuting the church, perseguidor da igreja, touching the no righteousness, tocante à justiça, which is in the law, blameless. que está na lei, irrepreensível. But what things Mas as coisas were gained to me, que para mim eram consideradas como ganho, those I count loss reputei-as como perda for Christ. por Cristo. Yea, doubtless, E na verdade, and I count all things também but loss tenho perda de todas as for coisas the excellency pela of the excelência knowledge do conhecimento of Christ de Jesus, Cristo Jesus, my Lord, meu Senhor, for whom I have suffered loss pelo qual sofri a perda of all de things, todas as coisas and do count them e as considero but dung, como esterco, that I may para que eu possa win Christ ganhar a Cristo and e be found in Him, seja achado nele, not having my own não righteousness, tendo a minha própria justiça which is of the law, que vem da lei, but that which is through faith in Christ, mas a que vem pela fé de Cristo, faith in the power, a fé faith in pelo Jesus, poder, a fé em Jesus, in His Word, a fé em sua palavra, the righteousness a justiça which is que of God by vem faith, de Deus pela fé, that I may know Him para conhecê-lo and the power e o poder of His resurrection da sua ressurreição and the fellowship e a participação of His em sufferings, seus sofrimentos, being made conformable unto death, sendo feito conforme a sua morte, if by any means para ver se I might attain de alguma forma unto the resurrection of the dead. eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Not as though I had attained Não que já tenha alcançado already, ou que seja perfeito, either were already perfect, mas prossigo, but I follow after, if that which I may apprehend, para alcançar aquilo para que fui for that which I am also apprehended of Christ Jesus. também alcançado por Jesus Cristo. Brethren, Irmãos, I count not myself não julgo o que haja alcançado, to have apprehended, mas uma coisa faço, but this one thing,
Essa é uma coisa eu faço, forgetting those things which are behind, que é esquecendo das coisas que atrás ficam and reaching to the things e avançando para as coisas which are before. que estão diante de mim. And we know Paul was E nós sabemos que Paulo, talking about ele está referindo his old life, a sua vida his antiga, status, os seus status, his zeal, o seu zelo, even the things that he did até mesmo as coisas que ele fez under deception debaixo do engano of religion, da religião, like murder, como matar, like pharisaical practices, como outras práticas, like being worshipped, como ser adorado, all the traditions todas as tradições that he was living with, da qual ele vivia nelas, all his friends, todos os seus amigos, all his family, toda a sua família, everything. todas as coisas. He had to count as loss Ele contou todas as coisas e ele viu como perdido. for the cross. Nada se comparando Not just com a cruz. Não apenas his old way of worshiping a sua God. forma antiga de adorar a Everything. Deus, mas todas as coisas. Everything. Todas as coisas. That's why Jesus Por isso que says, Jesus disse, counting the cost. para nós contarmos os custos, Do we understand nós entendemos the gospel of Jesus Christ o Evangelho de Jesus Cristo. is everything? Ele custa tudo. So Paul Então, understood this. Paulo entendeu isso. And when E quando he had an encounter with ele Jesus, teve um encontro com Jesus, the first thing a primeira coisa was not, não foi, oh, Paul, I'm going to show you Paulo, eu vou te mostrar how great you're going to be. quão grande você I'm será. going to show you Paulo, eu vou te how mostrar famous you're going quão to be. famoso você vai ficar. Oh, Paul, I'm going to show you. Paulo, eu vou te mostrar. You're going to write these epistles and they're going to be read for generations and Você vai escrever generations. epístolas e elas serão lidas por gerações e gerações. No, he said, I'm going to show you Não, ele fala, eu vou te mostrar what you're going to suffer o quanto você vai sofrer for my name. por causa do meu nome. That's the gospel. Este é o Evangelho. The O gospel Evangelho is the cross. é a cruz. Any other Qualquer outra teaching, doutrina, ensinamento, reading, leitura cherry picking of the Bible buscando versículos selecionados da Bíblia de without the promessas, cross sem a cruz, is doctrines of são devils. doutrinas de demônios. I don't care how much, Não importa o quanto, even how good it sounds, o quão bom venha soar. spirits can bind you in religion and tradition. O Espírito pode amarrar você And nessas entangle tradições. Que não sei o que, não sabe? And entangle E you te amarrar, te aprisionar around everything em todas as coisas, but the cross. exceto a cruz. I know that Jesus Eu sei que Jesus came veio and exhaustively tried to tell us. e ele tentou nos dizer, And then at the same time, da mesma forma, was always estava sempre saying, look at me dizendo, olhe para mim and you seen the e Father. você verá o Pai. The same thing goes for now. E isso, a mesma coisa aplica Looking para at hoje. Jesus Olhando para Jesus is the only way to see the é a Father. única forma de ver o Looking Pai. at Jesus Olhando para and Jesus following E Jesus seguindo Jesus is the only way é a única forma to be with the de Father. estar com o Pai. Seated with Christ Estar assentado com Cristo is the only way. é a única forma. And of course, E claro, this is the most unpopular thing. isso é a coisa que não é Even muito, the demons não é popular, and the people mas até mesmo os demônios that go to e as church pessoas que vão na igreja, start to manifest. elas começam a se manifestar. Because the preaching of the cross Porque quando pregamos a cruz, is the most offensive, isso é ofensivo. the most É o mais ofensivo. ridiculous É a coisa mais ridícula. thing A coisa mais that ridícula anybody que qualquer wants pessoa to hear, queira ouvir. but it's the only way Mas é a única forma to eternal life. para a vida It's the eterna. only way to É a única freedom. forma para a It's the libertação. only way É a única forma for you to manage your para life você manusear a sua vida without going insane. sem entrar na insanidade. And that's not E isso não é the ear of o ano. the popular. It's not
the narrow way. Isso não é estar popular, isso não é o caminho It's estreito. the few there that find it. Poucos são aqueles que acham. And we can either embrace Ou nós temos a opção the de works of the abraçar, cross a cruz and live e viver in joy and peace, em alegria e absent paz, from all anxiety, e expulsando toda a ansiedade. or we can continue Ou nós podemos continuar, to try to find tentar achar a better way uma forma melhor in a delusion, na ilusão, because Jesus came porque Jesus veio to show everybody para mostrar a todos the better way, o melhor caminho, the way of the cross, caminho da the way cruz, of love. o caminho do amor. And you cannot E você não pode escolher your own way. o seu próprio caminho, sua própria forma. And this is where Jezebel, E aí onde Jezabel, inside of every dentro de cada carnal, carnal, in every dentro de cada worldly, mundano, in every e dentro de cada controlling religious person pessoa religiosa has to die. que gosta de controlar, tem que morrer. But everything else comes alive. Mas tudo mais Everything se torna else, vivo, mas tudo has mais power. tem poder. you will have power. Você terá poder, Counting everything contando, as loss for calculando, Christ. contando e achando essas coisas como perda. How do we do this? Como fazer isso? We don't. Não fazemos. He does. Ele faz. It's His righteousness. É a justiça dele. All we have to do Tudo que nós temos que is fazer trust Him, é confiar nele, allow Him, permitir que ele and give it to Him. e dê a ele Everything. todas as coisas Immediately. imediatamente. And the more we E practice quanto mais praticarmos this lifestyle, esse estilo de vida, the more Christ mais de will Cristo be manifest será manifestado in every position and place in our life. em cada posição e cada lugar na nossa vida. Forgetting those things Esquecendo essas coisas which are behind. que para trás ficam, Everything. todas as coisas, Offenses, ofensas, betrayals, traições, things that were done to us, coisas que foram feitas contra Trauma. nós, traumas, all those things, todas essas coisas, forgetting those things. esquecendo dessas coisas. Only you can forget them on the cross. Você só pode esquecê-las por intermédio da cruz. That's why self-helps, Por isso que tem essas ajudas, it's all new age. há vários programas da nova era de ajudas. Let's go to a place, Vamos a um lugar, meditate, meditar, think of the ocean, vamos pensar no oceano, think of this. pensa nisso. It's counterfeit. Isso é falso, Because the minute porque no minuto em que you're offended, the minute your flesh rises up, o momento que você está ofendido, o momento em que the minute you're a sua angry, carne se manifesta e você fica irado, the minute you're in fear, no momento que você está com medo, the minute you're no worried, momento em que você está preocupado, the seagulls in o oceano vai sumir, in the o ocean, oceano vai sumir, or you begin to live in a ou trance from você the devil, começa a viver num transe através and de you Satanás, lose nessa your ilusão, mind. ilusão da sua And they mente. literally start losing their Pessoas mind. começam literalmente a perder o senso da mente, But there's a place mas existe um lugar in Christ. em Cristo. There's a place Existe um lugar in the blood. no There's a sangue. place Existe um lugar in power. no poder. God created Deus us, criou-nos, all of us. nos criou, cada um for de this nós, place. para este lugar. This is His plan. Este é o plano dele. Jesus is His Son. Jesus, o filho dele. And there's no other gospel. E não tem nenhum outro evangelho. Aleluia. And He says, "But I count myself these things, forgetting those things behind, and reaching for those things which are before." Deixando as coisas para trás, ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Press toward the mark of the prize
of the high calling of Christ. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Let us therefore, Por isso, that many as be perfect, todos quantos já somos Be- perfeitos, thus minded, tenhamos if any este mesmo sofrimento, thing esse mesmo sentimento. you be otherwise minded, E se sentes que alguma coisa de outra maneira, God shall reveal it unto you. Deus deve revelar ainda essas coisas a você. Nevertheless, Porém, nevertheless, porém, nevertheless, porém, whereto you have already attained, naquilo que já chegamos, let us walk by the same rule. andemos segundo a mesma regra. Let us Andemos, mind the same things. mantemos a mente nas mesmas coisas, The same rule. a mesma regra. We hate rules. Odiamos regras. As children in school. Como filhos, na See, the escola, Word of God vê que a palavra de Deus is now our rule, agora é a our nossa, taskmaster. é a nossa regra. The Spirit is our teacher. O Espírito é o nosso professor. And some of us have a rebellious heart, E alguns de nós temos um coração rebelde. disobedient. Desobediência. So, Então, we don't like rules. Não gostamos de regras. And the spirit of this age hates E o espírito dessa era odeia. rules. Odeia regra. That's why we see so much Por isso a gente vê tantas on the streets pessoas nas ruas defying estão definhando, laws and rules. estão desfalecendo But em Jesus regras, por causa said, de regras. let this Mas Jesus disse mind be in you que essa mente esteja that em is vós, also in him, que também está in nele, Christ Jesus. em Cristo Jesus. A submitted Uma mind, mente a submitted submetida, heart, um coração and a submetido, submitted soul. e a submitted body, uma alma submetida, um corpo And submetido, a follower of the narrow way, a leader of the narrow way e liderando, sendo seguidores e líder do caminho estreito. is eternal life. Isto é vida eterna. Eternal life. Isto é vida eterna. Aleluia. Brethren, be followers together of me, Irmãos, sede também meus seguidores, and mark them e marcai os que which walk ainda, so as you have us for an example. marcai assim os que andam, segundo os exemplos que tendes em nós. For many Porque muitos walk, há, whom I have told you often, dos quais muitas vezes and I tell you, vos disse, even weeping, e também agora digo a vós chorando, that they are enemies que eles são inimigos of the cross da cruz of Jesus. de Jesus Cristo. I want to be a friend of the cross. Eu quero ser amigo da cruz. I want you to be a friend Eu of the quero que cross. você seja amigo da If cruz. Jesus Se said Jesus dissesse the cross que a cruz is the only way, é a única if forma, Jesus se said ele disse the cross que a cruz is the only way to life, é a única forma and para a if vida, Jesus says, se Jesus disse, if you want to be se você quer ser my disciple, meus discípulos, you must você deve pick up. pegar. Did he say my cross? Ele falou minha cruz? He said pick up Ele falou, your cross. pegue a sua cruz. So Então, this is how it goes. é assim que acontece. Everyone Cada that says the prayer que faz a asks oração Jesus into their que Jesus heart entra no coração deles and e says, falam, I want to follow eu you. quero seguir você. I believe Eu in creio you. em você. Guess what? Sabe de uma coisa? He Ele puts a cross coloca a cruz right next to you diante de você, in that moment, naquele momento, right there. bem ali no Right momento, then. bem ali. Everybody think, oh yeah, Todo mundo fica assim, ei, I mas said a prayer, I'm going to heaven. ok, eu fiz a oração, agora eu vou para o céu. No, then he puts the Não, cross quando ele coloca a cruz right next to you, bem na sua frente, because now we see porque agora quando ele vê the o Gospels, Evangelho, we see the life of nós vemos a Jesus, vida de Jesus and we also e see nós também vemos the o Father. Pai. There's no way Não tem nenhuma to forma get to the de Father chegar ao Pai but through the cross. se não for através da cruz. There's no way Não tem nenhuma to forma be seated in de estar Christ assentados em Cristo without the cross. sem a cruz. There's no Não tem way nenhuma forma to live de viver in the third no heaven terceiro céus and to
have your mind in heavenly e de ter a places sua mente em lugares celestiais without the cross. sem a cruz. Peter, I give you Pedro, eu te dou the keys to a the chave kingdom. para o reino. Basically, what he was saying to Peter Basicamente, o is, que ele estava dizendo para Pedro: Peter, Pedro, here's the keys. aqui está a chave. The keys As chaves come with the cross. vêm com a cruz. Your peace A sua paz comes with the vem cross. com a cruz. Your life A sua vida comes with the vem cross. com a cruz. Your A sua mind mente comes with the vem cross. com a cruz. Your life A sua vida comes with the vem cross. com a cruz. Your way Seu comes with the caminho, a sua cross. forma vem com a cruz. There's no other Não tem nenhum outro gospel that can be evangelho que pode ser preached pregado. if it does not Se não have the tiver a cross cruz, involved with it. a voz, It is a a cruz doctrine envolvida. of devils. Se não é doutrina It is de demônio. the- Se não it is another way. é outro caminho. Jesus said, Jesus disse: narrow is the estreito, way estreito é o caminho that few find, e poucos and acham. broad Mas is the largo way to é o destruction caminho para that a many destruição. follow. Eu me engano que muitos And then seguem. he said in the last days, Então ele fala também: many people muitas pessoas will fall away. irão desviar-se From what? do que? The cross. Da cruz. Because the cross Porque a cruz is simple. é simples. Deny Negar yourself. a si mesmo. See, for those that Percebe? weren't really familiar Para aqueles que não estão with familiarizados Jesus, com Jesus, and he hadn't yet ele ainda went to the cross literally. ele foi literalmente à cruz. See, he was just preaching the cross Ele constantly. pregava a cruz constantemente. So he had to kind of add in, Agora ele teve que acrescentar: deny yourself. negue a si mesmo. Pick up your cross. Pegue a sua cruz. And everybody's like, Aí a gente pensa: what's a cross? mas o que What significa is he talking cruz? about? Ele está falando sobre o quê? O que ele So quer he said, dizer? deny yourself. Negar a si mesmo. Oh, deny myself. Oh, Wait. negar-me. Como assim? Okay. Ok. And many were offended. E muitos ficaram ofendidos. And many said, how Muitos can falaram: we deny ourselves? como nós podemos negar a nós mesmos? Well, Bem, by accepting em the cross. aceitar a cruz. Accepting the Em Holy Spirit. aceitar o Espírito Santo. Opening up Abrindo-se to transformation, para a to transformação, power, para o poder to de change. ser transformado. Because every time I read the Bible, Porque toda vez que eu leio a Bíblia, it says ele disse that my words are spirit and they are life. que a minha palavra é espírito e é vida. And that the word of E God que a palavra de Deus, transforms us ela nos into transforma the image segundo a imagem of the word of da God. palavra de Deus. That we become the word of Que God. nós nos tornamos a palavra de Deus. But people Mas pessoas are becoming knowledge as pessoas encheram de conhecimento of the word of da God palavra de Deus and not e não being sendo one with the word of God. com a palavra de Deus. Because knowledge Porque conhecimento of the Bible da Bíblia and embracing e abraçar the works of the cross as obras da and cruz following the narrow e way, seguir o caminho estreito it's not a prayer, não é uma oração, it's not a Sunday thing, não é algo de domingo, it's a é lifestyle. um estilo de vida. And when E we quando nós are on that narrow way, estamos nesse caminho estreito, then então we nós are on our way estamos no to nosso eternal life. caminho para a vida eterna. We're not talking about Não estamos the falando, works of the law. não estamos falando de See, people want to say, obras da lei, oh, tá? it's Alguns relationship. estão falando assim: então o relacionamento. But Mas how can you be in a como você relationship pode estar no relacionamento? because you've misunderstood the grace of Porque God? você entendeu errado The true grace of a God, graça de Deus. Porque a verdadeira is graça de Deus é the o power poder of transformation, da the transformação, o power poder of being able de ser capaz to obey. de obedecer. The grace of A God graça de Deus helps you te ajuda say yes, dizer sim, helps te you ajuda get up in the morning. levantar pela manhã And follow e Jesus. seguir Jesus. The grace of A God graça de Deus is not
the blood that comes down and every time you do something não é o just sangue continues to wash away and you que vai just vir, do vai whatever you descer toda want. vez que você errar ou toda vez que você quiser. That's called turning the grace of God into lasciviousness. Isso é transformando a graça de Deus em And there are lascívia. people in the church Tem pessoas na igreja that are being deceived by those doctrines que têm sido today. enganados por essas doutrinas hoje. But Mas there is a difference existe uma diferença between mercy entre misericórdia and grace. e graça. Grace is a A continuous graça working in our é uma life obra contínua na nossa vida, because of the blood of por Jesus. causa do sangue de Jesus. Mercy A misericórdia is é different. diferente. Mercy is a one-time A thing misericórdia é uma vez, uma that coisa. begins to activate the grace of God Melhor in our dizendo, life. é uma coisa que começa a ativar a graça de Deus na nossa vida. Now we know, Agora nós the sabemos Bible que a Bíblia says diz that que we are saved by grace nós somos salvos pela graça and not by e works não por obras, that any man should para que nenhum boast. homem se glorie. But mercy Mas a misericórdia cannot be applied não pode ser aplicada in disobedience. na desobediência. Grace A graça is not just Não é a apenas one-time thing. uma coisa só Grace para um momento. Não. is A graça é Jesus. Jesus. Grace is the Holy Spirit. Graça é o Espírito Santo. Mercy Misericórdia was applied foi aplicado every day, todos os dias so they go hand in hand. para que eles possam andar de mãos juntas. Mercy forgives me of anything I've done wrong. Misericórdia me perdoa de tudo aquilo que eu fiz Grace errado. A graça, Continues ela continua to allow me to live forgiven. me levar a Every viver uma day. vida perdoado. We are saved Hoje nós somos by salvos faith, pela fé, not by works. não por obras. So if we're saved by faith, Então, ser salvo pela fé, you can't você não pode start to live começar a viver in fear em medo. because fear is sin. You Porque can't start medo é pecado. living in disobedience Você não pode viver em because desobediência, disobedience porque is sin. desobediência é You pecado. can't start Você não living pode estar vivendo another gospel. outro evangelho, But it's not about works Mas- of the law mas não é of the sobre flesh. as obras da lei ou da carne. It's the works of É faith. as obras da fé. Obeying God, is that a work? Obedecer a Deus é trabalho? No. Não. It can be a work Pode ser of the heart, trabalho no coração, but it's a relationship Mas thing. é um- There's a difference. é um relacionamento, é algo diferente. It says, weeping, whose end is destruction, E ele disse whose God is their belly, que verse 19, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. For our conversation Para nossa is in heaven, para nossa cidadania, verse 20, que é essa aqui, ó. Para nossa cidadania está nos céus. from Mas whence a nossa, also we look for the Savior Jesus Christ, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, who shall change our vile body, que transformará o nosso corpo vil that it may be fashioned like unto his glorious para body, ser conforme o seu corpo glorioso, according to the working de acordo, wherefore he's able even to subdue all things unto himself. de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. So, Então, this is where é este o lugar onde we have to begin to understand. nós temos que começar a entender. We think Nós pensamos God gave us feelings que Deus nos deu emoções for ourselves, para nós mesmos, right? certo? Well, Bem, I don't feel like eu não sinto de fazer Praying. isso, de I orar. don't feel like praying. Eu não sinto de orar. Oh, Ah, I don't feel like loving. eu não estou sentindo para amar. Oh, Ah, I don't eu não feel sinto like going to fellowship para with a ter brother. comunhão com os irmãos. I don't Ah, feel. eu não sinto. See, the first word is Vem a I. primeira palavra eu. And remember, when the only time Jesus says E I lembra a primeira vez que Jesus falou, do
what I see Ele falou assim, eu faço. the Father Quando eu vejo, doing. eu faço o que eu vejo So meu pai really it wasn't fazendo. him. Então não era ele. He was putting his Ele eye colocava o eu, in his Father. porém He no was seu putting pai. his faith Ele colocava a sua in fé his Father. no pai. He was putting his Ele obedience colocava sua in obediência his Father. no seu pai. See, Percebe? our problem Nosso is problema é we're being led nós fomos guiados, by our somos emotions guiados pelas nossas and by our emoções feelings e pelos nossos and not sentimentos the Word of God. e não pela palavra de Deus, Because the Word of porque a God palavra de Deus and the Holy Spirit e o Espírito Santo lead us nos guia into all truth. em toda a verdade. So, Então, if we, se nós, right? So the only way for us to be a healed única forma de nós sermos curados is to pick up the cross. é pegando a cruz. Nós are being set free nós somos libertos. from our feelings. Estamos sendo libertos dos nossos 'Cause sentimentos. if our feelings lead us, Porque se as nossas emoções nos guiam, then we're not being led by the narrow way. então não estamos sendo guiados pelo caminho estreito. Jesus is Spirit Jesus, ele é Espírito Life. e é vida. and the way, Ele é o caminho and it's the cross. e ele é a cruz. So, Então, if I'm led by my se eu emotions sou, all the se time, eu sou guiado pelas as minhas emoções todo o tempo, I'm being tossed to and fro. eu estarei sendo jogado por um canto e para o outro. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for this oracle. por esses oráculos. Father, we thank you Te agradecemos, Pai, That no weapon que nenhuma arma formed against your forjada contra nós shall prosper. irá prosperar. Father, we thank Pai, you nós te agradecemos that your que children os seus filhos love the bread from amam o heaven. pão dos Father, céus. we thank Pai, you nós te agradecemos that the enemies of the porque cross os inimigos da will cruz end up vão on the finalizar broad way to e nos destruction. caminhos para a And destruição. everybody Mas todos that quantos wants to hear a querem lie ouvir or vida, wants to hear que something querem ouvir alguma coisa, when they're not actually on the narrow que way não estão no caminho are estreito, fools, são loucos, because the word porque a is palavra life é vida and Jesus e Jesus is the Cristo, way to life. Ele é o caminho And the para a vida e o spirit of Espírito wisdom and de sabedoria e de revelação, rest upon us, Ele descansa God. sobre nós, And Pai. Ele there's no other way. não há nenhum outro It's caminho. an open Não heaven. há, porque há Seated os céus with Christ. abertos, assentados We com are being Cristo. transformed. Estamos sendo transformados The revelation pela revelação of Jesus de Christ. Jesus Cristo. We do not fight Nós the não word. lutamos We a do not palavra, fight the não Spirit. lutamos contra o Those Espírito, are for the enemies of porque the cross. isso são para os inimigos da cruz. We are Nós somos the children of bread, os filhos, the children of the light. os filhos da luz. We are the ones that love the Somos truth. os filhos que amam a Because verdade. we are reminded Porque every nós day estamos sendo that we pick up our lembrados cross, para pegarmos deny nossa cruz, ourselves, negar a nós mesmos, deny our feelings, negar nossos sentimentos, deny when we get negar angry, to aquilo manifest, quando nós queremos manifestar algo, keeping no record of que wrong. não venhamos recordar deny as coisas erradas, how we que não feel. venhamos dar importância ao And then we nosso deny our sentimento, past, mas que venhamos negar o nosso just like passado, Paul. assim como And Paulo then fez, e então we can deny the poderemos accuser. negar o acusador, of the brother. o acusador dos irmãos, Because if we deny porque se nós negarmos ourselves, nós mesmos, the devil Satanás has no one to não tem accuse. ninguém para acusar, And all those e todos aqueles that he's que accusing ele está acusando will begin to live in peace. vão começar a viver em paz, Because everyone porque todos who embraces que abraçam the cross a cruz of Jesus de Jesus Christ, Cristo, embraces que abraçam Christ himself, o próprio walks Jesus, with him. andam com He's ele. not on the Ele Broadway. não está no caminho largo. He's not trying to Ele be não famous. está tentando ser famoso. He's not trying to be Ele não rich. está tentando ser rico. He's not Ele não trying está tentando to be anything. ser algo. He is. Ele é. And if he E se is, ele é, so are we nós também on somos this earth. nessa terra. If he Se ele is, é, that is who we isso é are. quem nós somos. But if we Mas se nós do not pick up our não pegarmos cross, nossa cruz, he has nothing for ele não us. tem nada para There are all nós. kinds of Porque tem religions, vários tipos de religião, deceptions, de engano, doctrines de doutrinas, of devils de demônios. that tell Isso us nos diz that it's about what we que é do sobre aquilo que nós and fazemos not what he e não did. aquilo que But ele if dá. we Mas se nós begin começarmos to embrace a abraçar the works of the as cross, obras da cruz, we're not being nós sheep led não seremos como ovelha guiada on the Broadway by the no caminho devil, by largo religion. por Satanás ou pela religião. Aleluia. We're being set free Estamos sendo libertos because we're embracing porque the nós cross. estamos abraçando a cruz. And that's E nisso
where our covenant is. está a nossa That's aliança. where our worship É ali que is. está a nossa adoração. That's where É aí que actually está denying ourselves is. Esse ato de negar a nós mesmos. Because people love to worship Porque their as emotions. pessoas amam adorar as suas Oh, I don't emoções. Eu não me sinto, eu não I sinto que do eu... not feel. Eu não sinto. I was Ah. abused. Eu fui abusado. I was mistreated. Eu fui tratado mal. That's not the mark ahead of us. That's always behind. Essa não é a marca And if que Paulo that's diz que está happening, diante de nós. Essa é uma marca que ficou para trás. Presently, right Que now, agora, no presente, that's where the power of the Este- cross comes in o poder da cruz entra to agora protect you, para te proteger, to heal you, para curar você, to deliver you, para libertar você, to keep para you manter você in the Spirit. no Espírito. See, until we Percebe? realize Até que nós percebamos that all of our feelings, todos os nossos sentimentos and even e we have emoções, feelings on the e outside, até mesmo do lado de fora, In our externos, flesh. na nossa carne. that's why we like lust, Por isso que lust nós for things. gostamos de It luxúria, feels good. porque se te faz sentir bem. Eating food, Comida. it's a feeling. Sentimento. But the Bible says, Mas a Bíblia diz man shall not live by que o bread homem alone, não viverá pelo but pão every somente, word mas pela that proceeds palavra out of the que mouth. sai da sua boca. And we live by feelings, right? Mas nós vivemos pela fé, pelos sentimentos like e emoções, certo? A hot shower on a cold day. Gostamos de tomar um banho quente num dia We like frio. these things. And the Gostamos dessas devil coisas, mas Satanás will use these bodily vai feelings to usar begin to control us. esses sentimentos que nós temos no corpo também para nos That's how controlar. people get addicted to Por isso que drugs, pessoas ficam viciadas em drogas. addicted to these things, Viciado é nessas coisas, because they begin to feel. porque começam a sentir. And their belly is their God. E o ventre deles é o And Deus then they get a deles. false joy because it's Aí actually, começam a ter alegria falsa, porque de fato they're trying to escape. estão tentando escapar. Because inside, Porque dentro they're dead. estão mortos, Inside, dentro they're in pain. estão em dor. Porque Inside, dentro they need healing. eles precisam de cura. Porque Inside, dentro they're living. eles estão They're vivendo being abused. They've been abused, que foram abusados, rejected. rejeitados, They're lonely. sozinhos. So the devil uses the things Então, on the Satanás outside usa as coisas to keep externas them trapped para mantê-los aprisionados inside. dentro. That's why we're preaching Por isso today. que nós estamos pregando To say hoje. no. Por isso, The narrow way porque o caminho is the estreito only way. é o único caminho. I am the way. Eu sou o caminho, the truth, eu sou a and the verdade, life. eu sou a vida. And then he says, Então ele disse, I am the narrow way. eu sou o caminho estreito. That few there that E find it. poucos são aqueles que acham. So why do you think? Então por que você acha If you're looking in the carnal, que você estiver olhando no carnal? Few. Poucos, it's 20% 20% out of all. de multidões. 20% 20% out of de out of all. multidões. 20% 20% out of all. de muitos. So why are you looking Então por que você está for olhando? Christ Não está olhando para Cristo? on the broad way all the time? Por que você está buscando Cristo no caminho Prosperity largo? gospel. Em outros evangelhos? This, the law, A lei, na lei. this way or that way. Desse caminho, desse outro caminho. Because every one of those other ways Porque qualquer desses outros caminhos is being led by man. são guiados e levados pelos homens. And Jesus Mas Jesus, is the narrow way. Ele é o caminho estreito. So any gospel Então qualquer evangelho that is preaching around the cross que é or pregado ao redor da cruz, keeping it out of a sermon, mantém um sermão. they are preachers Esses são pregadores and enemies e inimigos of the gospel of Jesus do Christ. evangelho de Jesus Cristo. So what is the doctrine of the Então, devil? o que é doutrina de demônios? Any other teaching Qualquer outro ensinamento that does not deny yourself. que não leva você a negar a si mesmo. Any other teaching Qualquer outro ensinamento that gets you to que leva você a help yourself, ajudar a si mesmo, go to classes, ir para salas, become a better you. se tornar um melhor, uma In your pessoa own melhor, power. a sua melhor versão, Paul said, "I no boast seu poder. in my Mas weakness, Paulo fala, eu me orgulho das minhas fraquezas, power of para the que cross. o poder da I cruz. boast in my weakness. Eu orgulho das minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, That para que the power of o God poder de Deus shall work in my life. possa I operar na minha boast vida. Eu orgulho in my infirmities, nas minhas enfermidades. I boast Eu me orgulho in na
me not able to do anything Eu orgulho em mim não poder fazer nada por mim mesmo, that Christ porque Cristo can do it. pode fazer. That's embracing the works of the Isso cross. é abraçar as obras da cruz. And then E então, the preparation a preparação, when quando there's no fear. não tem medo. There's no, why are you afraid to die? Então, porque você tem medo de Why are you morrer? afraid Então, porque você tem medo. To be, if you realize, Se você perceber, Paul said, I wish, Paulo fala assim: para mim, eu because desejo, I know, porque eu sei, I see eu vejo this life, essa vida, what it is, o que ela é, how it deceived me, como que ela me enganou, how it's nothing, como eu não era nada, and I know, e eu sei, and I've tasted e eu estou experimentando a glória of eternal life. da vida eterna. But Mas I count it all joy. eu conto tudo isso, mas He said, ele disse, but it's better mas é melhor for me para mim to be here estar aqui for you. por você, It's better for é you melhor você to be here estar aqui for your family para sua família, if you se você embrace the cross, abraçar a cruz, if you preach the se você cross, pregar a cruz, if you're not an enemy of the se você não for cross. inimigo da cruz, It's better é melhor for me. para mim. But I, Mas this is how he became in love with the é cross. assim que ele se apaixonou would para rather be com a with cruz, Christ, would de rather estar, be gone. de estar com Cristo e não tentar ser Deus, But it's better for me. mas é melhor para mim. How did he say it's better for Por you? quê? Ele está dizendo, If Paul would say, e no, também but é melhor para você. I love my favorite soft drink. Mas Paulo dizendo, mas eu amo o meu melhor, I like to smoke cigarettes. que gosto de fumar, às vezes, mas gosto de fumar. I love Eu my amo favorite food, minha comida favorita, my favorite show. meu show favorito. I love Eu amo everything in this life. tudo nessa vida. Then he would not Então aí ele não be able to say, seria capaz de dizer, I'd rather be with eu him, preferiria estar but com it's ele, more needful mas for me Mas é me- to be here for you, é melhor que eu esteja aqui por você, because that's denying himself. porque isso é negar a si mesmo. That right there he's Então ali boasting ele está in the cross, orgulhando na cruz and in his e calling, no seu chamado and in his e no purpose, seu propósito, and in that be able e to find joy, nisso ser capaz de achar alegria, to find life, de achar, to find purpose, de achar o propósito, de achar a and to vida know e saber that all this glory is in his life and e power. toda essa glória e esse poder na vida dele. It's more needful É mais necessário, for you é necessário para você, because he's preaching the cross. porque ele está pregando a cruz. He's picking up his Ele cross. está pegando a cruz dele, And if e então se he knew ele soubesse that all the que things todas as coisas had to come under submission tinham que entrar em submissão to the gospel of Jesus ao Christ. evangelho de Jesus Cristo. Oh, Oh, I want eu quero this. isto. I don't like this. Eu não gosto daquilo I outro. want to live here. Eu quero viver aqui. I don't want to live there. Eu não quero viver lá. That's not the cross. Isso não é a cruz. How do we do that? Como nós fazemos isso? We can't. Nós não podemos. That's what true identity of relationship Isso is. é a verdadeira identidade de relacionamento. So we've been trained in this world Então, neste mundo nós temos sido treinados that que God gave us Deus nos deu taste, touch, feelings sabor, emoções for us. para nós. See, our problem is we think we're born and get everything's still for us. Assim, que nós nascemos e as God coisas. created man Deus criou o homem for man. para o homem. No, God created Não, man Deus criou o for homem his glory. para a glória dele. And God, E Deus, because once we start understanding, we quando a can gente começa a entender, think like Christ. nós pensamos como Cristo. God gave me Deus me deu my emotions, minhas emoções, my feelings. meus sentimentos, They're not for me. não para mim. I'm tired. Eu estou cansado. If you're tired, Ok, então, se você está cansado, then então you go to sleep você vai dormir. or you can't obey God Aí você não pode obedecer a Deus, because you're tired. porque você está cansado. But if you're
physically Mas se tired, você está fisicamente cansado, and then you go to God aí você vai para Deus, to give you strength, Ele vai te dar força, or to give you then ou Ele vai te dar you're a ali, child of God. aquilo When que você you begin precisa. to realize Quando a gente percebe every feeling todo o sentimento that He's given que you Ele nos deu e te deu in your heart no seu and coração outside e externamente, is to worship Him, é para adorar a Ele, is to go to Him. é para ir até a Ele. I'm angry, Eu estou com raiva. so you go to Him. Então você vai para Ele. He gave us anger to go to Him Ele nos deu essa because ira everything's a choice. para irmos até Ele, porque When you tudo é uma submit your escolha. feelings, Quando você you're submete actually submitting seus your soul. sentimentos, And then você you're está, actually submitting your você life. está submetendo a sua alma. E você tem que submeter a sua vida. So we think Então nós pensamos our que feelings os nossos sentimentos are ours. é para nós, é nosso. It's His Mas pleasure. é o prazer dele. So when we give Him our life, Então we quando receive His eu entrego pleasure. a minha vida para Or o prazer dele, We continue ou to nós seek the iremos pleasures continuar buscando of this prazeres present world, deste mundo which are presente, actually onde você de fato counterfeit, é algo falso and they're from the devil. e é de Satanás. So God gave us. Então Deus Feelings. nos deu sentimento. So Então I'm offended. eu estou ofendido. So what are you going to do? Então o que eu vou fazer? Are you going to retaliate, Você vai retaliar? Vai retaliar? or are you going to get saved? Ou você vai ser salvo? So right, I'm lonely. Eu estou sozinho. So to being lonely Então para estar sozinho helps you to go to ajuda Christ. você a vir até Cristo. Being angry Está com raiva? leads you to the Vai cross. trazer você para a cruz. Being Está thirsty com sede and drinking every other broken e cistern beber de cisternas quebradas, eventually isso de fato brings you to vai Christ. trazer você para Cristo. And now E agora, we're in Christ. a palavra de Deus, And now our emotions, our e feelings, não as nossas emoções e belong to sentimentos, Him. agora tudo pertence a Ele. and we begin. So Aí the nós problem is we começamos. go to Então percebe Christ que o problema é que quando nós and chegamos in a religious Cristo, church, aí na igreja religiosas, and in carnal em church, igrejas carnais, and in the fake em church, igrejas falsas, everything's still yours, tudo é seu ainda. and you go and you Aí, get aí under você witchcraft, vai lá e entra debaixo de feitiçaria. and E you do this, você that, faz isso, and some demon, e alguns because the Bible says that even Satan a palavra himself fala que o próprio Satanás e alguns demônios dresses himself ele up veste de justiça as an como agent anjo or a minister of ou ministro righteousness, de justiça, because you porque você don't read the Bible não lê a Bíblia for yourself. para si mesmo. You don't know the Você não word. conhece a palavra. And the guy ain't preaching the word, Aí a and you've been pessoa listening to it for 5, 10 years. A pessoa que está pregando a palavra está ouvindo ali por 5, And then 10 the minute you anos. start hearing E the no minuto word, que você começa a ouvir a palavra, you don't want that. It's just você too não quer much. aquilo, porque é muito. Because you've been hearing all about everything Porque else for você, years. durante muitos anos, você ouvido tantas outras coisas. Everybody's sitting in the Todos pews sentados que should have foram já discernment. abusados, mas deveriam ter discernimentos and know e saber what is being spoken from the Spirit of God o and que what's not. está sendo falado da But parte if de you don't know Deus the e o que não Bible, é. Porque se você for na if you don't Bíblia, know the written se você word, soubesse a palavra escrita, then how are you going to follow the Então, speaking, como- those that are start speaking the word of como God? que você então iria seguir as pessoas que estão falando a palavra de Deus? See, they, Porque eles, I don't want people to bring their Bibles to church. eu não estou falando, as pessoas têm que trazer suas Bíblias para a igreja. Não, I want eu quero you to read them at que você home leia ela em casa and then hear the word e ouça a palavra and bear witness with the Bible you've been reading e all seja week. testemunha dessa Bíblia que você está lendo a See, semana inteira. that's an illusion Isso too. é também uma ilusão. Yeah, look, Ei, this is a holy church. Ei. Everybody knows the word here Ei. because they carry Bibles. a gente vê assim, é uma ilusão. Todo mundo leva a Bíblia, todo mundo lê a palavra de Deus. É uma ilusão. Carrying a book Carregar um livro and actually having a relationship with the book, e ter um relacionamento com o livro, one, it looks holy, parece ser santo and the other one is actually e o will outro change you. é ser transformado, que te transforma. So I can read out of the Eu book posso ler do livro and then add stuff in my mind. And if you don't know the e Bible, acrescentar coisas na minha mente, mas se você não lê a Bíblia, you're following along. você está seguindo a lei. But we don't come and read someone Mas just read the nós não Bible. vemos aqui para ler algumas coisas da Bíblia. Then the person begins to Aí tell a pessoa you what the Bible means. Começa a te dizer aquilo que a Bíblia ou está dizendo. And without the cross is not, and without Christ is not the Bible. Mas se isso não finaliza com Cristo, It's com a funny. cruz,
even the Jews, até mesmo os judeus, did not even recognize Nem Jesus reconheceram because of their jealousy. Jesus por causa dos ciúmes e a inveja, Because they didn't even read the Bible. porque eles nem liam a Bíblia. They were depending on religious people to lead them. Eles dependiam de pessoas religiosas para guiá-los. But the Bible, Mas a Bíblia in the pages, e as páginas spoke of him. falavam dele. Moses spoke of him. Moisés falava dele. Isaiah spoke of him. Isaías falava dele. And E even até mesmo Pilate Pilatos recognized, reconhecia e reconheceu I can find nothing wrong que with this man. eu não acho nada contra este With homem. people E as testifying, pessoas lying testificando, to him, mentindo para ele. they knew more that Eles sabiam he mais was the king que ele era um rei than all the Jewish people. do que todos os judeus. Than all the Jewish people. Do que todos os judeus. And then E então, his wife a sua esposa has a dream in the teve nighttime. sonho na noite Says to e disse: have nothing não tem nada to do with this para man's fazer death. com este homem. So what he does Então o que ele faz? is he's trying Ele está to tentando, find a way out of this thing. tentando sair dessa situação. And then all of a E sudden, de repente, he said, oh, ele fala: "Oh, every year todo ano we'll get the worst person, nós pegamos a pior pessoa and this will get me out of it. e um prisioneiro, e isso vai me tirar dessa Grabs situação." Barabbas, Isso onde entra Barrabás. and they all say, E eles diziam: should we let the king of the Jews go? "E aí, deixamos ir o rei dos judeus Or this ou deixamos este murderer, assassino, this enemy of Rome?" esse inimigo da Roma?" And they say, E eles disseram: no, let him go. "Não, deixe Barrabás Crucify e Jesus. crucifica Jesus." And a man Homem who had no sin, que não tem pecado, a man homem who never que lied, nunca mentiu, a man that was homem speaking the que oracles falava os oráculos because de of Deus their por religious causa da religião deles, jealousy, por causa da inveja because they da were religião, blind leaders, porque eram os Leading líderes the cegos, guiando os cegos, and because nobody reads their e Bible porque ninguém lia sua Bíblia or listens to the ou word, ouvia a and palavra. here's preachers Ali há pregadores preaching que estão, other que doctrines. estão pregando outras doutrinas, They're all thinking todos achando just like assim como the devil on the pulpit. Satanás no púlpito. And I'm telling E eu estou you, te dizendo, the word of a God palavra is not complicated. não é complicada, It's the cross. é a cruz. The gospel of Jesus O evangelho Christ. de Jesus Cristo, You don't need você não precisa to go to theology school. ir para escolas teológicas. You don't need a certificate. Você não precisa de um certificado. You just need to open up Você só your precisa abrir Bible and sua read Bíblia it, e ler ela. and the Spirit E o bears Espírito witness. vai of the testificar Word of God. da palavra de Deus. And it's funny because no E é- matter how old É engraçado porque não importa o quão velho, these messages, essas when we mensagens break them open, vão when we ser play them again, abertas, quando nós because the Spirit of abrimos de the living novo, God is assistimos upon de them, novo, porque o Espírito de Deus they está sobre become ela. alive now. Elas se tornam vivas para os dias de agora. they set you free Elas se now. libertam agora. They bear witness of E your elas life testificam now. da sua vida e da vida deles They're doing agora. everything for the power of Para the que cross isso now. tudo pelo poder da cruz agora. And E we embrace nós abraçamos the works of the cross. as obras da cruz. It's impossible É impossível for you to embrace the para works of the você cross abraçar as obras da cruz that Jesus did que Jesus fez without picking up sem pegar your a cross. sua cruz. Because that's how we get into this false grace Porque é assim doctrine. que nós então entramos nessas doutrinas de falsas graças, da falsa graça. So, E então, all of our todas as emotions nossas emoções in life before e Christ a nossa vida diante de Cristo were given foi dado in life em vida that we may find para que Christ. possamos achar e encontrar Cristo. And now that E- we find E agora Him, que nós encontramos a and we're Cristo born again, e nós somos nascidos de novo, then então all those things todas as coisas are in our que lives estão na nossa vida to continue to follow para Him. continuar To seguindo a worship Ele, Him. continuar All adorando a of our Ele. Todas as emotions, nossas our emoções, feelings todos os nossos sentimentos Are
to worship Him. é para adorar a Ele. Because when you bring them into submission Então, to the quando você cross, traz os sentimentos e you're emoções worshiping em Him submissão a in Deus, a cruz, spirit então você está adorando Ele and em in espírito e em verdade. in Em spirit espírito and in e truth. em verdade. In spirit Em espírito and in e em truth. verdade. And Aleluia. that's E nisso, why He gave us por isso those que Ele nos deu for Him. para Ele. Oh, I don't like this Eu person. não gosto dessa pessoa. I'm not going to love them. I'm going Eu to love não who I vou want amar to essa pessoa. Eu love. vou amar quem eu quero amar. It's not the cross. Isso não é a cruz. I'm not going to live here. Eu não vou viver aqui. There's this. I don't like this Eu não person. gosto dessa pessoa. I'm not going to talk Eu to não them. vou falar I com essa don't pessoa. feel Eu não sinto like reading, como se eu tivesse The Bible. que ler I a don't Bíblia. feel Eu não estou sentindo like loving my como spouse eu deveria today. amar minha esposa, I minha don't esposa hoje. feel- Eu não sinto. I feel. Eu sinto. See, it's all I. É tudo eu. Emotions Emoções are for worship. é para adorar. Your trauma in your O past seu trauma no can passado only be healed só pode ser curado on the cross. na cruz. Your betrayals in life As by traições que people você passou na vida can only be healed. só podem ser On the curadas cross. na cruz. This self-help Esses gospels evangelhos de and ajuda, doctrines by de man and motivacional, anger evangelho management. de empresarial, There's no anger management. não tem essa It's either die empresarial, to anger ou você não tem essa, ou você morre para ira, or it's going to manage you. ou ele vai te governar. Die to your Ou feelings você morre para os seus sentimentos, or your ou seus feelings sentimentos will manage you. vão governar você. See, all those other Percebe que things todas as outras coisas are called self. são chamadas de eu, ego, eu, Self-helps. ajuda a si Self mesmo. steps. Obrigado, autoajuda. Maintenance. Maintenance programs. Programas Maintaining. de planejamento, obrigado. Manejamento, obrigado. And what you're doing E aquilo que você está fazendo is you're prolonging está prolongando Christ Cristo being de manifested manifestar in our na lives. nossa vida. And when you bring your E quando você feelings traz os seus sentimentos to Him, a Ele, you're worshiping Him. você está adorando a Ele. Song and dance is celebration. Então, músicas, danças, That comes with joy são and celebrações thanksgiving que vão and acompanhar gratitude. a alegria e ação de graça em Because gratidão. Your soul, Porque a sua your alma, mind, e your a sua will mente e a sua vontade, are all elas são debaixo the cross, da, under the blood. da cruz, debaixo do sangue. And then E então, you enter into those pleasures você entra nesses prazeres forevermore. para sempre. The O pleasures prazer, of eternity. prazeres da of eternidade, obedience, da of obediência, joy. da alegria. And then you live in peace. Então você vive em paz, joy, em and alegria e righteousness. justiça. And then you know Aí você sabe Him. e conhecerá He Ele. knows E Ele you. conhecerá você. And then the E sufferings, então os sofrimentos, He takes them. Ele vai levá-los. The pain As dores of the past. do passado. The accuser can no longer O accuse acusador you. não poderá mais te acusar. The liar A can mentira, lie about as you, mentiras sobre but você, it doesn't affect mas não you te afetará. because you're dead, Porque você está morto, because you're alive. porque você está You're vivo, dead on the outside. mas está You're morto dead to your emotions, de your fora, feelings. está morto para os seus sentimentos, suas Because the devil emoções. tries to control Mas you o inimigo vai tentar te controlar by your pelos seus feelings. sentimentos. And you can keep E professing, você continua I don't. dizendo, eu não. Every time you Toda vez que confess, você confessa, I don't, eu não, you're confessing você está confessando your lack que você está, of Christ. você está, Every time you say, está I feel, sem Cristo. Toda vez que você diz, You're eu estou actually saying, sentindo, você está dizendo, em outras palavras, I will remain eu irei continuar God Deus of myself, de mim mesmo, God of my life. Deus da minha vida. That's what Jesus said. Por isso que Jesus disse, Not my will, não a minha vontade, but your will be done. mas a sua vontade seja feita. Not my cup, Não meu cálice, but your cup. mas o seu cálice. Not my Não
way, meu caminho, but your way. mas seu caminho. Your way Seu caminho is I am not led eu não sou guiado by my belly, pelo meu ventre, by my flesh, pela minha carne, by my will, my pela minha mind, vontade, pela minha mente, by my pelos feelings. meus sentimentos, emoções. See, when you're Percebe que so when you então mourn, quando você what gets replaced? quando você quer? When you mourn, He Quando- gave you Quando mourning você está em choro, está to angustiado, worship Him. é para adorar Ele. So you mourn, Quando você está angustiado and then you go to Him and you give it to e Him, você chega e dá a Ele, and then He gives you joy. aí Ele te dá alegria. He gave you anger. Ele te dá ira. It's a manifestation of the flesh. É uma manifestação da carne. So you Então você pega give your anger to e Him, dá a ira para Ele, and He gives you e Ele vai te dar peace. paz. He gave you feelings of Ele te being deu sentimentos lonely, para so that you go to Him que você possa chegar a Ele and He fulfills you. e Ele te completar. E Ele He te encher. gave you Ele te deu to be poor in spirit, para que você seja pobre em so espírito, you go to para Him que você possa chegar a Ele and you're rich e você ficar rico in all em things. todas as coisas. gave Ele te you deu Rejection, rejeição so you go to para que Him você possa chegar a Ele and you're fulfilled. e sentir a He gave you our satisfação. feelings, Ele te deu sentimentos, emoções, even the ones até inside mesmo dentro, that are eternal, que são eternos. all those Todas offenses, essas the ofensas, pain. dores. He was bruised Ele for foi our ferido iniquity. pelas nossas So he gave iniquidades. us our Então Ele nos emotions, deu, our Ele feelings, colocou as nossas our emoções, desires, nossos sentimentos and he e nossos gave us desejos, e Ele choice. pegou e nos deu escolha. The first step is Primeiro choice. passo, escolha. The second Segundo. step is Segundo passo é what? o que? The cross. A cruz. And then what comes after? Aí o que vem depois da cruz? The O power, poder, the transformation, transformação, all those todas things as coisas we give up que nós entregamos. to get. Nós damos para give receber. him- Nós damos a Ele. Oh Lord, I give you my Ó Senhor, eu life. te dou minha vida. What is your life? O que é a sua vida? Your life A sua vida revolves in three things: envolve são Spirit, envolvidas três soul, coisas: and body. espírito, alma e corpo. your soul, Então você entrega a sua alma, your body, o is seu corpo, your belly, your o flesh, your seu ventre, sua carne, desejos da carne, touch, taste, feel. I wanna. os sentidos, os seus sentidos, Your soul a sua alma, is everything within you. é tudo que está em It's your você, being. no seu ser, It's your heart. no seu coração. It's the wrestle in your heart. É The inward a batalha ali dentro iniquities, de você, the things that defile as us. coisas que nos faz lutar, That's what lives forever. as coisas que nos faz viver. It's not what Não é defiles a man. aquilo que desfalece do What we homem, eat, it's what comes out. não é aquilo que contamina o homem, não é aquilo que entra, It's aquilo que what sai. we're choosing, Então são nossas escolhas taking in de in our deixar soul, entrar na nossa alma, not in our body. não no nosso corpo. And then our mind, Então a nossa mente, love God with our heart, mind, body, and soul. então a nossa mente, alma e Our mind is our will. a nossa mente, a nossa That's where only vontade we can make the choice. é onde nós temos que fazer as nossas escolhas. That's why I said choose Por isso que a palavra fala escolha. this day. Escolha esse The dia. gospel. É o evangelho. We're trying to find Estamos peace tentando achar paz in the world. no mundo. We're trying to find Estamos peace tentando achar paz in picking our friends, em escolher amigos, picking everything we like around escolher us, aquilo que a gente choosing our gosta, world the escolhendo perfect way, o nosso mundo, do nosso jeito, da nossa forma. but it's at the cross. Mas é somente na cruz. So the first thing is, Então a primeira coisa é, when we know our feelings quando tivermos are nossas, His feelings, nossas emoções e soubermos que nossos sentimentos He é gave dele, us all of que our que Ele emotions nos deu as emoções to get them para under que, submission, para que elas possam estar to the em power of the submissão ao poder da cruz. and then E então He turns our tears into joy. Ele vai transformar nosso Everything choro em alegria, Was given for His glory. porque tudo foi dado para a glória And then we dele, can worship Him para que então possamos adorar in Ele spirit and em in truth. espírito e em verdade. You can't Você não pode lie to God. mentir para Deus. Remember, He was
Lembra said to all the Jewish people, que ele disse para os judeus: they worship me with their lips, vocês me adoram com seus lábios, but their heart is far from mas me. seus corações estão longe de mim. See, he sees Ele vê where real worship onde is. nossa adoração está, nossa verdadeira adoração está. Because Satan Porque Satanás, masquerades and worships with noise, ele mascara a and adoração movement, com barulho, but movimento, only mas somente santos can worship podem adorar in spirit em espírito and in truth. e em verdade. Everything else, Tudo mais, outras because the coisas. devils dance and praise Porque to Satanás- demonic songs too. Satanás também tem as danças e adorações que são demoníacas também. It's not what we do on the outside. Isso não é sobre aquilo que não diz respeito àquilo que nós fazemos no externo. That moves God. Isso não é isso que move, It's what we do on the que move inside Deus, mas aquilo que nós fazemos In por the dentro, heart. no coração. that moves É him. isso que move Deus. Because everything else is the work of the flesh. Porque as outras coisas são obras da carne. You can do them without him. Você pode fazê-las sem Ele. All the other things Todas as outras are coisas impossible to do são impossíveis de fazer without the cross, sem a cruz, without Jesus. sem Jesus. Galatians 1, Gálatas 1, start at verse 6 to verse 16. versículo 6 ao 16. I marvel that you're soon removed from the grace of Christ unto another gospel. Admirando-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. See, when I started this message, I Percebe quando eu said, comecei essa mensagem eu falei: the grace a graça goes with the gospel. anda com o evangelho. It's with the cross. Sim, Remember I said com a when I cruz. Lembra que eu first started falei this no message? início da mensagem? It's not about mercy. Não é sobre misericórdia. You only need Você mercy precisa de misericórdia when you fall into sin. quando você peca ou pecou. You need grace to keep Mas you out of você sin. precisa da graça para manter você fora do pecado. You understand the difference? Percebe a diferença? You only need His Você precisa da mercy misericórdia dele when you fall into sin. quando você erra, você peca. His grace Mas keeps you a graça mantém você from sinning. de não pecar. His grace A keeps you graça from mantém sinning. você para His não grace pecar. gives you the power Mas ela mantém to você overcome. no poder para His vencer. grace A graça dele gives you ele the te dá strength a força to pick up the cross. para pegar a cruz. Grace is A the graça strength. dele te dá força. So he Aleluia. says, this is two things he Então, puts tem duas together coisas que ele here. coloca junto aqui. Our brother Paul. O nosso irmão Paulo. I marvel. He's like, I can't believe. I'm like, Eu admiro-me. Não consigo. how? Como? How are you letting this happen? Como deixar isso acontecer? That you're Admiro. being removed Você ser removido from the cross, da cruz back into the works of the flesh, para as obras da carne de novo, back into the flesh, de volta para a carne de back novo, into traditions, de volta às tradições, back into the law, de volta à lei, back into your own de circumcision, volta às suas próprias circuncisões, away from grace, longe da graça from Him. dele. So, removed from Him, Então remova dele. He is the grace. Ele é a graça. So watch, Então veja, unto another há gospel. outro evangelho, It's the cross. é a cruz. I don't think people know. People think the gospel is Algumas pessoas acham que o evangelho, Jesus died for me, que Jesus morreu por mim, and that's it. e acha que The parou. gospel never said it was a O prayer. evangelho nunca foi falado que é uma oração, nunca Esse- foi resumido em uma oração, The carrying of mas the é o cross carregar da cruz to follow Jesus. para seguir It's Jesus. impossible to carry the É cross, impossível carregar a cruz. or it's impossible to follow for you to follow É Jesus impossível você seguir Jesus without the cross. sem a cruz. It's É impossible impossível, because it's His way. porque é o jeito dele, It's His é o gospel. evangelho dele. That's called deception. Isso é chamado engano, de Who engano, has bewitched you que foi dado a você, that you should follow any other way? que você foi ensinado que It você starts with your own não belly deveria seguir nenhum Your own outro Deus. desires. Começa pelo seu ventre, os seus desejos, or rebellion. ou rebelião. But though we are an angel
Ainda que um anjo, which is not another, ainda que um anjo anuncie outro but there evangelho, be some that trouble you. que haverá aqueles que trarão e pregarão a você. So what he's saying here, O que ele está dizendo é, it's not like não é como you even left você foi deixado the people and things that you're doing. as pessoas naquilo que você está fazendo. You perverted. Você So perverteu. what he's saying is like O que ele you're está in the dizendo, same você book, do mesmo livro, but it's being usando, twisted, mas foi perverted. distorcido, pervertido, Slowly, you didn't even realize it. vagarosamente, que você nem You're percebeu. going to the same place. Sorrateiramente, no mesmo lugar, You're watching the same você things. assistindo as mesmas coisas. And now all of a sudden, E agora, de repente, which is not another, que não é because what he's saying evangelho is like que não they're seja de saying Deus. O que ele está dizendo é, it's the same one. You didn't join another church. é o mesmo. You Você didn't pick another religion. indo para outra You didn't igreja, go, você you não know, foi para outra igreja, para outra religião, become a Mormon or that. você se It's like, tornou um mormon ou outra coisa. this happened right Isso aconteceu among bem no those that meio, were following aqueles que estão seguindo the narrow o way. caminho estreito. This is what I said. Isso que eu estou dizendo. The narrow O way. caminho estreito It's narrow. é One é foot in front of the other. estreito, um pé à frente do outro. And when you look, E quando você olha, if you draw a painting, se você olhar ali, medir, for an artist to actually draw a narrow way on para paper, um artista to make desenhar it no papel understandable, o estreito, um caminho estreito para deixar de forma compreensível, it actually looks like this. vai aparentar Even if you do this, you can see Mesmo se você fizer assim, você vai it's ver. not this. Não é assim, It's the opposite. é o It's contrário. this. É assim. So Então, it happens like this. acontece assim. Just a little leaven Pouquinho de levedo leavens the whole lump. vai contaminar toda a lamparina. If I were to move off the cross just a little bit Se eu today, mover um tiquinho hoje da and then cruz, a little bit e um pouquinho tomorrow, amanhã, and then next year a e, little bit ano more, que vem um pouquinho mais, just a tiny um bit, pouquinho que seja, in 3 years, em 3 anos, if you take one step every day, se você der um passo todo dia, just that little bit, assim, um pouquinho do pé torto assim, for all those that are still preaching the para cross, todos aqueles que estão pregando o evangelho, they'd be exactly straight right eles vão here. estar ali, exatamente ali. Somebody else Outros perverting pervertendo or putting leaven or pouquinho, changing ou it, levedo, ou transformando, ou mudando alguma coisa. false prophets creeping in. Profetas falsos entrando. You're not going to notice it first couple months, 3 years. Os primeiros meses você não vai perceber. And then all of a sudden, Então, de repente, you're você way over there. estará bem lá. And because longe. it's such, Por causa de... go do it on, ask vai lá, pede- any geometry Pede a alguém, scientist, cientista, or you try to get one of those ou things, tenta change it just 2 little desenhar points, e mudar algumas coisinhas assim, para você ver. go ask a pilot Pede um piloto. from a long distance. You just have de to change your, distância. you just Vai lá, have to change pede ele assim para mudar your direction a just sua a little direção. bit. You don't have Só to swerve the pouquinho, não plane precisa virar o avião todo, não. because you're going so far. Porque você está indo tão longe, mas tão longe. It'll make it that way Só você mudar without um even pouquinho, noticing there's been sem any turn. perceber, ele vai estar distante da linha do alvo. That's how our life É assim is. que é a nossa vida. That's how important it is. É You assim need to read que é your Bible. importante de você ler a sua Bíblia. And you go home and read E everything você that I said ir para today. casa e leia tudo que eu falei hoje. And if it doesn't line up with that E se Bible, não you better run. se não tiver alinhado com a See, the Bíblia, problem é melhor is- você correr. People are running Esse é o- from the, é o problema. from the As pessoas estão cross correndo da cruz because they're offended. porque são ofendidas. Crucify him. Crucifica-o! That's going to be you too when Isso you're, também vai ser você também. because if you preach any other gospel Porque than se você anybody else, pregar qualquer outro evangelho para outras you too will pessoas, be a curse. você também vai ser uma maldição. That's the simplicity. Isso é a simplicidade. It's not 10 steps, Não é a 10 passos a Hail Mary, para a o special casamento, prayer, uma oração especial. and let the priest put some water on me. Deixa o sacerdote colocar água sobre mim. It's everything É tudo within us que está em nós for him. para Ele.
and the aroma, e o aroma, the o incense. incenso. See, when you give all your emotions to Him, Quando it's você the deixa as suas incense. emoções e entrega para Ele, é um That's incenso. what's done in E secret. aí que é em secreto, aquilo que você faz That's em secreto. É isso que Kills fear, mata o medo makes us e live. nos faz viver. You think Paul could boldly say, Você acha que Paulo poderia falar de forma ousada? it's better for me É melhor para mim to leave this deixar world, esse mundo, but it's better for you mas é melhor para você that I stay? que eu esteja aqui. It's for you that I want to stay? Eu quero ficar aqui por causa de você. É para você que eu quero ficar aqui. Because so many are coming in not preaching the Porque cross. muitos estão entrando que não estão pregando o evangelho. But there be some that trouble you, Mas haverá aqueles would pervert the que vão gospel. perverter o evangelho. See, pervert means Perverter significa they're preaching eles estão pregando, it, but it's being perverted a little bit. mudaram um pouquinho, Change it for distorceram the um worship pouquinho, of man. mudaram Change da it adoração do homem to control people. para controlar as pessoas, Change it. mudando. There's no way I can control Não tem you forma de eu controlar você. when I'm telling you to go read your Bible Quando and you eu need estou to falando- submit your emotions to Eu Jesus. estou falando para você ler a sua Bíblia, cross. você tem que submeter as suas emoções para Cristo e o poder da cruz. That just makes you want to get mad at me. Isso faz você ficar irado contra mim? I'd be like, you know what? Eu vou dizer, I sabe o believe quê? 10 of you. Alguns 10 de You vocês keep coming so long and doing this. que estão You're going to be vendo, promoted. fazendo isso, fazendo God's aquilo, promoting querendo you. ser promovido e Deus And treinando you give você. so much money. Aí você dá muito dinheiro. You're going to have this, Ah, that, você vai ter isso, aquilo, outro. and all that. And then all of a sudden Aí start using tudo isso, witchcraft. de repente começa a usar a feitiçaria. That's not the gospel. Isso não é o evangelho. The gospel O is evangelho é my life for His. minha vida pertence So a He Ele. says, A minha vida but pertence though a Ele. we or an angel from Mas heaven ainda preach que um anjo any other desça gospel do céu e pregue qualquer outro evangelho to you, para você, then that which you received, então isso que você recebeu, let him be accursed. que seja ele amaldiçoado. For I do not persuade men. Porque eu não faço isso para persuadir o homem. Am I trying to persuade Eu men? estou tentando persuadir He's homem saying, or God. ou procuro agradar a Deus? Or do I seek to please men? Persuado eu agora a homem ou a Deus? For if I yet to please men, Porque se eu estiver agradando aos homens, the balcony would be filled. não deveria ser Cristo. If I yet to please Se eu men, tiver que agradar o homem, the balcony would be filled. a correção, aqui estaria lotado. If Jesus was walking on earth and pleasing men, Se Jesus estivesse na terra agradando os homens, the crowd would have never let a them. multidão nunca ia sair de Kill perto him. dele. Mas ela matou ele. So if you're not being equipped Então, se você não estiver sendo equipado for what's coming on the para earth, aquilo que está vindo na terra, you're going to take the mark. If you're você not vai being receber, equipped, você if vai you're receber a not marca. being taught to pick up your Se cross, você não está sendo ensinado para pegar a sua cruz, ensinado para pegar a sua cruz, how are you going to be able to stand and que know você vai who's conseguir preaching se and who to follow posicionar e saber a quem você vai seguir when nobody can meet anymore in a building? quando ninguém mais puder agora entrar dentro de um templo? Because if it's about people, places, and things in Porque your se fosse belly, sobre lugar, coisas then e sua it's not the barriga, gospel. não é sobre o evangelho. It's not the gospel of your Não belly. não é o evangelho de It's Jesus the Cristo, God of the cross. mas o Deus da cruz. It's the É Jesus. Jesus, Is the rock of offense. é a rocha da ofensa. But when we begin to eat Him, Então, quando nós começamos a comer de when we begin to Jesus, follow quando Him, começamos a seguir something Jesus, quickens in us. algumas pessoas, Our eyes are alguma being coisa opened. vai ser vivificado And em it nós, actually nossos olhos vão draws ser us abertos, uma vez que a gente for in closer atraído, relationship, e mais próximo o relacionamento vai because we're ficar. like, oh my God, E aí, this is impossible. fala, uau, mas isso é impossível. And then He's like, yes, Sim, vai dizer, with man this is para o impossible, homem é impossível, but with God, mas com Deus, all things are todas possible. as coisas são possíveis. That's what He said. É isso que ele disse. How's a rich man Então, um homem rico gonna get into the kingdom of vai heaven? entrar no reino dos céus. None of them will. Nenhum deles podem ou irão. But Mas, if you have the cross, se você tiver a cruz, you can be rich. você pode ser rico.
Because all things are Porque possible todas as coisas são possíveis with God. com Deus. Being rich Ser rico and having the e cross ter a cruz is Jesus. é Jesus. He was poor in this world, but rich in Ele era pobre everything. nessa terra, mas rico em Left poverty. todas as coisas. Had all things. Todas as coisas ele tinha. There was nothing he lacked. Não tinha nada que ele sentia falta. There was nothing he couldn't have. Não tinha nada que ele não podia ter. But he had the cross. Mas ele tinha a cruz. So he was trying to explain Então, it is very hard. Ele It's está tentando impossible ensinar que algo be rich é impossível ser rico and enter eternal life e entrar na vida eterna without the cross. sem a cruz. But with God, Mas com Deus, God comes after the cross. Deus entra atrás All da things cruz are possible. e diz: todas as coisas são possíveis. You cannot have two masters. Jesus said it. Você não pode ter dois mestres, Jesus So the disse. only one that Então a única forma, he said, Lord, we left everything. Senhor, mas nós deixamos tudo. Houses, brother, Nossas mother. casas, irmãos, irmãs. The rich young ruler, O jovem rico. what was Jesus doing? O que Jesus estava fazendo? He was saying, Ele estava dizendo: okay, you've done all that ok, você fez tudo stuff isso. in your flesh. Você fez Bum, bum, todas essas bum, bum, coisas. bum. Você fez todas essas I've never coisas. stolen, never did this, Nunca and then matei, I nunca give roubei, my, nunca fiz I isso, pay nunca my fiz aquilo, tithe. pago Okay. dos dízimos. This one last thing. Ok, tem uma coisa agora. Basically, what he was saying, Basicamente, o que ele Is- estava dizendo era: now take the cross. agora pega a cruz. Sell all you have and give to the poor and come Ah, follow me. Vem, né, vende tudo que tens e vem. Well, he was trying to Mas o que ele let estava, the young ruler a know lição que ele estava ensinando para o jovem rico era that following me que me seguindo is denying everything. é negar todas as coisas. And then he goes away sad. E ali ele saiu triste. That's how a lot of us go home from church É every assim que day. muitos de nós saímos da igreja muitos Or dias. if we go to the real church, Ou se a gente for na igreja verdadeira if we haven't given him everything, e nós não entregamos tudo he's para ele using ainda, that ele emotion. usa as emoções. Maybe 3 weeks, maybe Talvez one. 2 The semanas, 3 sadness will semanas, have to ele vai because deixar. you're chosen. E isso vai mostrar As a que sheep. você é escolhido. Isso é ovelha. Then here you go, he backstep. E ali você dá uns passos para trás. Peter's listening because Peter always Pedro was about. estava ouvindo. Ele sempre ouvia sobre muitas He coisas. wanted to be Ele famous. queria ser famoso. Hey Lord, Ei, Senhor, who's going to be on the right hand of your quem que vai throne sentar do with seu you? lado direito? no Who's going to be trono? the greatest? Quem que vai ser o maior? Peter was always thinking Pedro like estava that. sempre pensando: Oh Lord, Oh, Lord, Senhor, Senhor. don't go to the cross. Não Peter vai was pra very cruz. earthly and carnal, and Pedro tinha uma his mente belly muito led him carnal que to focava his no seu conversion. ventre. the same one had to Antes come. da conversão, Peter's thinking da about. mesma forma, estava sempre Money, pensando: his belly, dinheiro, this. seu ventre. He's like, Estava sempre: it's been months, years. I don't ei, know mas já about passou how meses, long. anos, não sei quanto tempo. I've been following you. Estou seguindo você. I did that. I'm just like, Aí eu fiz isso, deixei isso, aquilo, e aí? Lord, I've done it Senhor, all. eu fiz tudo isso. What does he say? O que ele disse: I'm going to give you eu te darei mothers, brothers, sisters, irmãos, family. irmãs, família, That's the body of Christ. o corpo de Cristo. And E houses. casas, All those things. todas essas coisas. And if you read in Mark, E se você lê em it Marcos, wasn't just eternal life. He actually spoke. e ele falou ainda, exatamente. And E ele disse: I'm just saying this eu estou to dizendo say isso. about having both is not a sin. Não estou falando que não estou eu As long as you estou pick up your lendo cross. isso para explicar que And all ser your rico emotions. e ter salvação não é There's no greed in the não é cross. errado. Só é There's possível no através da selfishness in cruz. the cross. Na cruz não tem God egoísmo. can't give some of your Na- riches because the riches Deus will take não you away pode from te the dar algumas cross. riquezas, porque as riquezas vai tirar você da cruz. He knows who can Ele have sabe, what and when and ele sabe why. o que você pode ter, what quando he's você pode saying ter e is por que this. você pode dizer. Então o que eu estou dizendo é, Then he said to Peter, o que ele in disse this para Pedro, age, nessa era, and nesse eternal tempo life. e na vida eterna. go read Mark Vá lá e lê Marcos, chapter 10. capítulo 10. But to have, Mas para ter, not have the cross, you can't have mas se nothing você não tiver a cruz, você não pode ter nada without the cross. sem a cruz. The cross gives you A everything. cruz te dá todas as coisas. So we must embrace Então vamos the abraçar cross. a cruz. Then it becomes, his yoke is easy. Então o seu His fardo burden is se light. torna leve. O seu It's only when you're hearing seu fardo another leve. gospel Somente quando você ouve outro evangelho that it seems heavy, que parece pesado, seems like a yoke, que parece que é because the devil pesado, mas é Satanás.
is deceiving the whole world. está enganando todo mundo. Everybody stand up. Você pode colocar de pé? Father, we thank you that we want to Pai, please you. agradecemos que nós queremos te agradar. And I certify to E you. eu certifico a você. Paul says, I Paulo certify, fala, eu To certifico you. a você, brethren, irmão, that the gospel que o evangelho which was preached que foi pregado Of me. de mim is not after man. não é para o homem. You remember Lembra when the evangelist, quando o evangelista, when you heard the message, quando você ouve a mensagem, when you got saved, quando você foi salvo, when you got born again, quando você nasceu de novo, when you got filled with the Holy quando você foi Spirit, cheio do Espírito Santo, what was the message? qual foi a mensagem? What is the message? Qual foi a mensagem? It was the cross. Foi a cruz. How do you go find another Como que você message? então vai buscar outras mensagens? It was the cross. Foi a cruz. No one saved you by preaching Ninguém prosperity. é salvo por ser pregado Nobody got a saved prosperidade. Ninguém vai by ser salvo preaching. por pregar. You're gonna be great. Você vai ser grande. Nobody gets Ninguém vai ser saved salvo by preaching ao pregar about themselves. sobre si mesmos. Why does it get perverted? Então, por que foi pervertido? Remember what got you Lembra saved. o que Deus Remember salvou quando Ele whoever salvou it was. você, quem você You know, era. that got you. Lembra quando Deus pegou você? Remember when it was on a field, Lembra quando você estava no campo in the heat, e Ele estava ali no or quente, just you and no Christ? calor, você e Christ Ele. didn't come E- promising E you Ele não veio anything prometer você a fazer nada. but His flesh and Mas blood. Ele deu Christ você didn't o come sangue offering you dele anything e a else carne dele. but Ele the word não vem of God. nem te oferecer nada mais. Mas any a man palavra, preach any a other palavra gospel, de Deus, o Evangelho. Se let him qualquer be um accursed. pregar qualquer outro When I evangelho got que seja saved, amaldiçoado. I didn't cry out to Eu myself. não clamei, quando eu fui I didn't salvo, cry eu não clamei para mim to the mesmo. church Eu não clamei o nome de of the igreja. Baptists. Oh, Igreja I didn't Batista. cry Eu não out clamei pelo nome to the prophet of da- the Mormons, do profeta I dos didn't cry Mormons. out Eu não clamei to Muhammad, por Mohamed. I didn't cry Eu não out clamei to para another outro gospel evangelho. or a spirit. ou I outro. cried out Eu clamei to Jesus. no nome de Jesus. And Jesus E Jesus comes with the cross. veio com a cruz. That's it. Aleluia! So embrace it. Então abrace a cruz. Aleluia. I did not Eu não cry out clamei to the God of Mammon. para o Deus de Mamon. I knew Eu sabia my life que a minha vida was all those e things, todas essas coisas, because all of my porque emotions, todas as minhas all emoções, of my todos os feelings, meus sentimentos, I could not fulfill eu não them. podia concluir myself. e seguir a Ele I sozinho. came to the end, Eu cheguei and I no said, fim God, take e falei, it. Deus, tome. Take my lonely heart. Tome o meu coração solitário. Take Tome my greedy self. a minha emoção Take própria. Tome This flesh that always wants to get essa high. carne que sempre quer estar na altura. Take Tome all this pain and trauma todas essas dores e of the traumas abuse e de abusos, from all the abusers de in my life. todos os abusos que eu passei na minha Take vida. this messed up Pega essa mind, mente because bagunçada, I believe perturbada, so many things. porque eu creio e criei And all tantas the elements coisas. that I put E in this todos os temple elementos, is corrupting my Todas thinking. essas coisas que têm corrompido a minha mente. Take it. Tome! Where was it taken? Quando foi isso? It's on the cross. Foi na cruz. If any man preach Então vem, any other se algum gospel, homem pregar qualquer outro Let him be evangelho accursed. que seja amaldiçoado, if any man se qualquer homem preach his denomination, pregar a sua denominação, preach pregar his own way, a seu próprio caminho, preach his own pregar a interpretation sua própria of the interpretação book, do livro and denies e negar the o power poder of the cross, da cruz, he is, ele é, and you will e become você se tornará an enemy um inimigo of the cross. da cruz. Are you an enemy Você é um inimigo da of the cruz? cross? Você é um inimigo? Are you Ou você a lover é um amante of the cross? da cruz? Aleluia! Is God É Deus on the throne? no trono? Está Or Deus no is trono? Your belly Ou Ele está no seu gonna ventre? be your God? Deixa Ele ser o seu Deus. Father, today, Pai, hoje, help us ajuda-nos to choose this narrow way. escolher esse To caminho hear estreito, and ouvir believe e crer nothing else. que nada mais, Oh, I'm glad nada mais, Pai. that a lot of preachers Que há are muitos preaching pregadores, things, muitos pregadores e letting coisas us know the end times. famosos que falam Jesus dos didn't fins say dos preach tempos. the end Jesus não times. falou pregue He os fins said dos tempos. preach Ele falou the pregue o gospel evangelho of the cross. da cruz. Jesus Jesus, didn't say ele não falou preach fear pregue o medo.
And fear will get E o you to medo me. vai levar você até Just ele. preach Não, pregue. the cross. Pregue a cruz. Jesus didn't Jesus, say, ele não disse, preach pregue. what's going to happen O que all the vai, time o when que I'm vai coming. acontecer todas as vezes. He's que eu- gonna shh. Não. He said, no, Ele disse não. preach this gospel. Pregue este evangelho. This is the only one. Este é o único. This Aleluia. is the one that's going to prepare Este you. é o único que vai This preparar. is the one that's Este é setting o you único que apart. vai separar This você. is the Esse one é o único that you'll embrace que você vai abraçar. when the storms Quando as and the floods tempestades come vierem, and the shaking. quando vierem is shaking. o sacudir, This is isso é the narrow way, o caminho estreito. This is Isto é the cross. a cruz. If any man Se qualquer homem wants to come quiser vir and desires e to desejar follow me, me seguir, to be my de disciple, ser meus to be a discípulos, sheep, de ser uma ovelha, to be led, de ser guiado, to be under de ser this estar, de estar power, sobre esse poder, this grace, sobre essa graça, this sobre teaching, esse ensinamento. let him Deixe ele pick up pegar his a cross. sua cruz. Your preacher, O seu your pregador, prophet, seu your profeta, pastor seu pastor cannot não pode pick up pegar your a cross. sua cruz you. para And você. if you think E se he você is, acha que pode, you're following. você está seguindo another gospel. outro evangelho. Thank you, Father. Obrigado, Pai. If anyone's listening Jesus, se você está ouvindo and you want to choose this e day você quer escolher esse dia to follow para seguir a Jesus Jesus, and to be e washed, se você quer in the lavado, blood, se você quer ser you have lavado, to deny você vai yourself. ter que negar a si mesmo. Because when you cry Porque quando out você clamar in the name of no nome Jesus, de Jesus, what you're saying o que is, você está dizendo é: I need you. eu preciso de ti. I can't Eu não posso do it fazer isso alone. sozinho. I can't Eu não posso live like this viver anymore. essa vida I mais. need you. Eu preciso de você. I want to see. Eu quero ver. I want to follow. Eu quero seguir você. And I want E eu quero eternal life. vida eterna. I believe you've Eu died. acredito que você You morreu, rose. ressuscitou, You shed your blood. derramou o seu And sangue. your blood E o seu will sangue set me free. me libertou. I called out Eu chamei on Jesus. e clamei o nome And de the Bible Jesus. says E a anyone Bíblia diz: qualquer who calls out que clamar on the Savior, pelo Salvador, the only o one único who died and que rose morreu e again, ressuscitou novamente, he shall ele será, be born again. ele vai ser nascido He de shall novo, be saved. ele vai ser salvo. This is my commitment. Essa é a minha ordem, esse é o meu mandamento. The man on the cross O homem da cruz, turns in isto, to me. ele virou para mim. Let him turn into you. Que isso venha tornar para você, virar para Until você. Christ Cristo be formed in you. seja formado em você. There's no other Não tem outro, power não tem outro poder, but the power mas o poder of the cross. da cruz, That means nothing que não significa nada to the perverted para gospel. os evangelhos que são pervertidos, But to you, mas para você Who believe que crer, it is ele é the power of o God poder de Deus unto para salvation, a salvação, which is eternal life. que é vida eterna. Amen. Amém. Aleluia. Thank you, Father. Jesus. That's why we come. Por isso que nós vemos. Even right now, every day we need E help. agora, todos os dias. That's why Paul said, Por isso que Paulo disse: I pick up eu pego a minha my cruz. cross Eu pego a minha cruz daily, diariamente. daily, Diariamente. every day. Todos os dias. He says, I died 1,000 deaths. Ele fala: eu morro milhares de mortes. What he's saying is, Porque ele diz: I died to eu myself morro para mim mesmo 1,000 times centenas, milhares de vezes to keep living for Christ. para manter a minha vida vivendo para Cristo. Some people say that he faced death 1,000 times. Algumas pessoas acham que ele I encarou a believe the morte várias mysteries. vezes, mas eu acredito nos Every mistérios time. que todas as vezes, Jesus, We have pain in our heart, and we go to him. Every time, todas as vezes que nós estamos com o coração We're angry. dolorido, nós vemos para Ele. and we want to repay evil for evil, E quando a gente está irado e quer pagar mal com mal, but we don't. mas nós não fazemos. You're dying Você está morrendo again.
de novo. You think Paul died 1,000 deaths? He's talking about the cross. Acredito que quando ele fala de morrer, centenas de mortes, ele está referindo a morte para Cristo. That's why Jesus, Por isso que Jesus, when Peter said, quando Pedro disse: Lord, no, Não, não, Senhor, it's better you stay with us. é melhor você ficar conosco. You can't leave us. Você não pode nos deixar. Get behind me, Satan, Para trás de mim, Satanás, aparta-te de because mim. that's the gospel. Este é o Evangelho. That's a perverted gospel. Este é o Evangelho pervertido. That's a Jesus Esse é um Jesus that I want to stay with me, que eu quero que Ele esteja comigo to do what I want him to do and what he's been doing in my life for me. para aquilo que Ele está fazendo na minha vida, para que eu Jesus, I torne. want you to stay with Eu quero que me você esteja comigo, Jesus, my way. da minha forma. That's how the perverted gospel Este é o que o Evangelho starts. pervertido ensina você. Get behind me, Satan, Mas ele disse: aparte-te You de are mim, an Satanás. offense Você é uma ofensa to my ears. para os meus ouvidos. Anyone preaches Qualquer um que pregar any other gospel, qualquer outro say, evangelho, get behind me, Satan, aparte-te de mim, You are an Satanás. offense Você é uma ofensa to my ears. para os meus ouvidos. Jesus. Thank you Obrigado for your cross. pela sua cruz, The power o poder, of a transformation. transformação. And then all of a sudden, Aí de repente, your emotions suas emoções are under total estarão debaixo control. de controle. Aleluia. Your joy can't be stolen. A sua Your alegria, peace is not robbed. nada vai poder roubar a sua paz. Your pains As suas dores of your past do seu passado do not torment you. não irão te The atormentar fear of mais. O tomorrow medo de amanhã does not não mais make you fear. te atormentará. The worries As preocupações of the future do futuro do not não even come to your mind não today. virão mais à sua mente hoje. This is the promise. Esta é a of the promessa gospel. do Evangelho. Seek first the kingdom. Busque primeiro o reino. It's impossible to seek the kingdom without the cross. É impossível buscar o reino de Deus sem a cruz. And all these E things todas essas coisas shall be added serão acrescentadas unto you. a você. In the kingdom of E o God, reino de Deus, joy, peace, and paz, alegria e righteousness justiça in the Holy Spirit. no Espírito Santo. Eu will not não be an enemy serei inimigo of the cross. da cruz. That's what Paul was talking É about. isso que Paulo estava dizendo. I don't see too many people in the church. Eu não vejo muitas pessoas na igreja. They think that enemy of the cross, oh, they're just unbelievers that hate Jesus. Eles acham que inimigos da cruz são aqueles inimigos, aquelas pessoas que odeiam Não, falar he's- de Jesus. He's talking about Não, the gospel, ele está falando do Evangelho. the true gospel O of Jesus Evangelho Christ. verdadeiro de Jesus Cristo. He was born to die Ele nasceu e morreu because he knew porque ele sabia to die was to live, que morrer He was significava born- viver. to die for you. Que quando você morre para você, And he created you Ele criou você to die for him. para que você morresse para Ele. Help me, Lord. Ajuda-me, Senhor. He said, I'm right here. Ele diz: eu estou aqui. You can do nothing Você não pode fazer nada apart from me, longe de mim, but with me, mas comigo you can do everything. você pode fazer todas as coisas. Everything. Todas as coisas. Just be willing. Seja disponível, então, That's your worship. que você vai adorar. Many just think Jesus was worshiping in the garden. As pessoas, quando vê Jesus no I jardim, mean, praying. ele estava orando no jardim. Oh, he was praying in the garden. Ah, ele estava orando no jardim. No, he was worshiping. Não, ele estava adorando. That's why he was on his knees. Por isso que nós vemos, They say that he was sweating blood. No, his sweat was as drops of blood. eles falam que ele estava suando como o seu suor de sangue.
Because he was denying Mas ele estava himself negando a si mesmo. Jesus. for his disciples. Para os seus discípulos. He was denying Ele estava himself negando a si mesmo. in his heart before he No even coração died, dele, antes mesmo dele morrer. even for his persecutors and Até murderers, mesmo para aqueles que iriam perseguir ele, iriam matar ele. because he knew Porque ele sabia that if I let them que se eu deixar eles dictate me, me mandar, then all those I love todos aqueles que eu amo will die too. morrerão também. All those Todos that trust in me que confiaram em mim, I'd let down. eu deixá-los. All those Todos, that would come after me todos que me seguirão, will never exist. nunca existirão. My legacy O meu legado, então, would never be nunca estaria the resurrected Christ. não seria o Cristo ressurreto. It would be a great man Seria apenas sobre full of grande, the Holy sobre Spirit grande homem cheio do Espírito Santo, that just couldn't complete que não pôde completar his o purpose. seu propósito. Jesus. That's why Paul said, Por isso que Paulo disse: I press eu pressiono, toward the mark eu corro para a marca of a high calling, da promessa, do chamado, the mark do plano, da is the soberana narrow way. vocação, que é o caminho estreito. That's why he said, Por isso que ele disse: this is the gospel, este é o evangelho, that Jesus, que Jesus, the only one he'll back, que qualquer the only one que o único, he will protect you. ele vai te proteger. It's by faith É pela fé you obey. que você obedece. It's by É faith pela fé you say yes. que você diz sim. It's by É faith pela fé, because he's already given you porque all the ele já te emotions deu todas as emoções for you to know you need him. para você saber que você precisa dele. There's nobody that's going to stand in front of the Não throne tem of God ninguém que vai chegar diante on do trono de Judgment Deus Day no dia do julgamento final and say, oh, I just didn't e vai dizer assim: realize eu não percebi, eu não sabia that my emotions que as minhas emoções were not for me. não era para mim, They were for you. eram para você. He gave us all those emotions Ele nos deu todas as emoções so we para que nós can pudéssemos então worship him. adorar a Ele. The minute we obey, we're No momento worshiping. em que nós obedecemos, nós estamos adorando. Don't let religion Não deixa a religião tell you dizer para você that worship que adoração is music, é música, is dancing, é dançar, is lifting your hands. é levantar suas mãos, Because there's no way porque não tem nenhuma forma to worship de adorar in the flesh alone. na carne e pela carne somente. It's from the heart É first, primeiro do coração and then the body follows. e aí o corpo segue. Eu não serei o inimigo dela, eu serei o amigo da cruz. Eu não serei o inimigo dela, eu serei o amigo da cruz. Eu não serei o inimigo dela, eu serei o amigo da cruz.